quando deve fazer o seu primeiro exame preventivo? É uma dúvida muito frequente e quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto é a nossa gineco e masto, a doutora Ana. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Então explica para nós, a gente ouve muito falar sobre o preventivo, mas em que idade que ele começa a ser feito e para que ele serve? Então, o exame preventivo, ou exame Papa Nicolau, como algumas pessoas conhecem, ele é um exame que a gente faz para avaliar as células do colo do útero, que é a entradinha do útero, ali fica ali no fundo da nossa vagina. E o intuito desse exame é ver se tem alguma célula alterada que pode, num futuro, vir a desenvolver um câncer de colo de útero. Então, a gente consegue fazer uma detecção dessas alterações geralmente muito precoce, antes dessas células alterarem e virarem um câncer de colo. A gente começa esse rastreio a partir do momento que a mulher tem vida sexual ativa, e eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Aí a gente tem alguns protocolos diferentes. O Ministério da Saúde nos orienta a começar essa coleta a partir de 25 anos, mulheres que já tiveram relação sexual. E aí essa coleta ela pode ser feita anualmente ou a cada 3 anos, depois de 2 exames negativos com intervalo de 1 ano de diferença. Mas existe outro protocolo também que fala dessa coleta começar a ser realizada a partir de 21 anos. E aí ela pode também ser feita a cada 3 anos, depois de 2 exames negativos com intervalo de 1 ano. Então isso varia um pouco conforme o ginecologista. Tem ginecologista que começa a partir de 25 anos, porque é a recomendação do Ministério da Saúde. Tem ginecologista que começa a partir de 21 anos. Tem ginecologista que começa a partir do momento que a mulher teve relação sexual. Eu, particularmente, gosto do protocolo de iniciar a partir de 21 anos, porque eu acho que as mulheres estão tendo vida sexual ativa um pouco mais cedo. E eu faço essa coleta anual, 2 anos, 2 intervalos entre eles negativo, a gente pode fazer a cada 3 anos. Algumas mulheres não querem esperar 3 anos para fazer a coleta, pedem para fazer antes, não tem problema, tá? Isso não é um problema de fazer todo ano, também pode ser feito. E por que a gente fala de fazer nas mulheres que já são sexualmente ativas, né? Porque para fazer o exame, a gente vai passar o aparelhinho dentro do canal vaginal, então ter tido a relação sexual torna mais o exame menos ruim, né? Porque por causa do ímen, do rompimento do ímen, enfim. E outro motivo, e o principal, é porque o câncer de colo de útero, em mais de 90% das vezes, ele é causado pela infecção pelo vírus HPV, que é um vírus transmitido na relação sexual. Então... Nossa, informações bem importantes, porque às vezes a gente não sabe com que idade, né, a mãe de meninas, quando que minha filha tem que começar a fazer. Então eu acho isso bem importante a gente explicar as causas e o porquê, né, para as mães saberem e poder informar para as filhas, enfim. Uhum. E é um câncer com bastante incidência, doutora? Ele tem uma incidência alta, sim, mas vem diminuindo, porque agora a gente tem o advento da vacina do HPV, né? Então a gente espera, a gente torce muito para que seja um câncer, talvez, quem sabe, um dia até erradicado, né? A vacina do HPV faz com que você não desenvolva o HPV e assim você acaba não desenvolvendo esse câncer de colo. Então, o câncer de colo ele só é desenvolvido se a pessoa tiver HPV? Não é 100% deles, então pode ser desenvolvido sem a infecção pelo HPV, mas é muito raro, tá? É muito difícil. Então quase a vacina 98%. Vem mesmo como um para desbancar o câncer de colo de útero, realmente. Que bacana. E a vacina, ela é disponível na unidade de saúde para meninas de 9 a 15 anos, gratuitamente. Então... Nossa, sensacional. Sensacional. E então, aí, se levar as meninas. Tem mais de 15 anos, daí não adianta fazer? Adianta fazer, é interessante sim, mesmo que já tenha tido infecção pelo HPV, tá? Por quê? Porque existem muitos subtipos do HPV. A vacina ela vai proteger contra os principais subtipos que levam ao câncer de colo. Tem alguns subtipos de HPV, por exemplo, que eles dão as verrugas, eles não dão câncer, mas
ele vai proteger contra esses principais subtipos e às vezes a mulher teve contato com HPV, algum outro subtipo, que não é aquele que leva ao câncer de colo. Então, mesmo que tenha já tido um diagnóstico de HPV, a vacina ela é interessante sim, tá? E quando a gente pensa no próprio câncer e em tratamento, resultado, como é que são esses dados? Assim, nós temos dados bons ou nem tão bons? Porque quando a gente pensa em câncer de mama, quando a gente encontra no começo, é algo que a gente consegue reverter e ter um resultado positivo. E no câncer de colo de útero? Também. Se a gente consegue diagnosticar ele no começo, a gente tem muita chance de cura. Porque câncer é tempo, né? Quanto mais cedo a gente descobre, mais chances de cura e de um tratamento menos agressivo a gente consegue fazer. E os 2 cânceres, né, na saúde da mulher que a gente consegue rastrear é o câncer de colo de útero e o câncer de mama, né? Então são cânceres que a gente consegue fazer diagnóstico precoce em muitas situações, com o preventivo de colo de útero nesse caso. Então, fazendo um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um tratamento com muita chance de cura. Às vezes, a gente não chega nem ao estágio de câncer, né? A gente pega a doença antes dela chegar a atingir um estado de câncer, né? A gente consegue pegar essa lesão com algumas alterações já, mas que ainda não é câncer. E a gente já consegue fazer um tratamento, retirar essa lesão dali. Como é importante a gente manter os exames de rotina em dia. Exatamente. E poder evitar tantas doenças, né, doutora? Obrigada por trazer essas informações para nós. Imagina. E até o próximo encontro. Muito bem.